Quantos querem ouvir Deus falar essa noite? 20 pessoas comigo, misericórdia. Sabe, eu quero de verdade te convidar a gente fluir junto nessa noite, amém? Então antes de pregar, eu queria te convidar a fechar seus olhos para a gente orar rapidinho. Feche teus olhos, a galera que está andando pelos corredores, vai sentando, fica à vontade. Faltam alguns dias para fechar 2017. Eu creio, cara, que Deus pode liberar algumas chaves aqui que vão mudar todo o teu ano de 2018. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. A gente começou um ano com tantos projetos e sonhos, a gente termina um ano com sonhos ainda maiores. E eu te peço em nome de Jesus que, ao falar aqui, não seja a minha voz a ser ouvida, mas que seja a tua voz a invadir o nosso coração, Pai. A total liberdade nesse lugar, Pai, para que o Senhor flua, Pai. Vem sobre nós como um vento suave, como uma brisa suave que traz renovo. Vem sobre nós, Pai, como um vento impetuoso que muda estruturas, que muda destinos, que muda rotas, que transforma caminhos, Pai. Muda o nosso caráter, aumenta a nossa porção de fé, aumenta a nossa visão, Pai. Nos traz uma visão ainda maior a respeito do que o Senhor deseja fazer em 2018. Pai, eu oro para que toda resistência caia por terra. Eu oro para que toda distração seja anulada. Eu oro para que tudo aquilo que nos impede de discernir o que o Senhor quer falar seja anulado agora, Pai, para que a tua voz ecoe nesse lugar e traga transformação. Nós te agradecemos, Pai, por uma noite de salvação sobrenatural. Nós te agradecemos porque nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Sabe, eu queria começar essa pregação com uma frase que eu li esses dias e acho que tem tudo a ver com o que Deus vai falar essa noite. E ela diz assim: eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas no nível da percepção delas. Vou repetir para a galera que está aqui desse lado. Eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas no nível da percepção delas. Sabe, está terminando um ciclo, 2017 está terminando. E não importa quantos sonhos você teve que não se cumpriram, não dá mais tempo para eles se cumprirem talvez nesse ano. Existem projetos que ficaram no meio do caminho, existem projetos que ainda ficaram no papel, mas o que eu quero te encorajar e o que eu quero dar para vocês nessa noite é uma direção que pode fazer com que 2018 não só seja o melhor ano da tua vida, mas que ele já comece de uma forma sobrenatural. Tem alguém que deseja isso? Diga amém. Então eu quero compartilhar sobre algo que a gente sempre fala, só que de uma perspectiva diferente. Eu quero falar hoje sobre identidade. Você pode repetir isso comigo? Diga identidade. Sabe, eu creio de verdade que a identidade é a chave para o melhor ano da sua vida. A palavra hoje está um pouco diferente, cara. A palavra hoje está uma coisa meio coisada. Eu não sei explicar o certo. Eu olhei os bolsos e falei, uau, é diferente de tudo que eu já preguei, o estilo que eu já preguei. Mas eu creio que tem algo novo para Deus liberar sobre nós hoje, amém? Essa semana, para quem não sabe, os jovens aqui que acompanham a gente, fazem parte do G6, talvez tenham visto no Instagram. Eu e Kezinha, a gente comemorou 9 anos de casado essa semana. Se for para Jesus, pode dar um aplauso, glória a Deus, 9 anos. Tem gente que pensou, pastor, tá difícil, 9 meses de namoro, 9 anos de casado, você é um herói, filho. 9 anos de casado. Cara, e quase 10, Clevinho. E sabe o que é engraçado, cara? Nós não tem dinheiro, mas é cada lugar que nós vai. É cada lugar. Quem não viu ainda, depois dá uma olhadinha no Instagram lá, no Stories. Falou, pastor do céu, que hotel é esse? Eu falei, meu irmão, tem milagre a gente não tenta entender, a gente vive, amém? E tava lá eu e Kezinha. Acho que foi mulher de oração, né, vida? Acho que foi o melhor aniversário de casamento, porque a gente até hoje só passou perrengue, né? O próximo Paris, amém. Concordo contigo, em nome de Jesus. E a gente foi para um hotel, cara, preste atenção nisso. A gente foi para um hotel em frente a uma praia ali no Rio. E ontem eu fiquei olhando para a praia, cara, eu fiquei meditando. E quanta paz tinha naquele lugar, cara. E eu escrevi uma crônica, eu queria compartilhar com vocês. Então, mesmo se você não gostar, dê o seu melhor como se fosse algo incrível, ok? Obrigado. E a crônica é basicamente assim: do alto do prédio, eu vejo 3 crianças brincando no mar. Eu olho para elas e eu me perco em meio às suas brincadeiras de criança, lembrando da minha criança que há tempos não brinca mais. Um aroma intenso então invade o quarto do hotel, e o seu cheiro é inconfundível. Nostalgia. Uma camada grossa de vidro nas janelas, um pouco de maresia e alguns metros me distanciam daquela cena, mas eu posso sentir também um aroma intenso que envolve aquelas crianças enquanto brincam. Se chama euforia. Sendo nostálgico ou eufórico,
um sentimento nos conecta: alegria de ser quem é e de romper com o eu que eu não sou, mas tentaram me convencer que eu era. Hoje eu descanso no grande eu sou e na certeza de que na minha gênese existe uma marca que ecoa dizendo: imagem e semelhança. Eu fiquei olhando aquelas 3 crianças brincando, cara. E quem acompanha sabe que Deus tem falado muito comigo nessa última estação sobre manter um coração de menino, sobre preservar essa ingenuidade de uma criança. E foi louco porque eu fiquei vendo 3 crianças brincando na praia e Deus me trouxe à memória algo que Ele tem falado muito comigo e eu quero compartilhar nessa noite. Filho, na tua gênese, ou seja, quando eu te formei, existe uma marca que ecoa, que diz imagem e semelhança. Sabe o que é louco no poder que existe na nossa identidade? É que quando a gente cresce, a gente vai tentando adquirir características, a gente vai tentando adquirir personalidade, a gente vai tentando adquirir uma série de coisas que vão sendo acopladas a quem somos, quando na verdade o que somos desde o princípio tem poder para mudar toda a nossa história. Nós somos feitos segundo a imagem dele e a sua semelhança. É louco porque a gente vê o evangelho que está sendo pregado hoje, e eu tenho a oportunidade de ir a alguns lugares pregar, e a gente prega sobre Jesus, a graça de Deus, e um pai que foi capaz de invadir o inferno para trazer os seus filhos de volta, e em alguns lugares que a gente prega, isso parece um novo evangelho. Tem lugares que a gente fala de um evangelho da graça, de um Deus que não quer apontar o teu pecado, mas Ele quer apontar o caminho, um Deus que se revela como o grande eu sou. E em alguns lugares as pessoas falam assim: uau, pastor, é incrível o que você pregou aqui hoje. Sabe o que eu percebo? Preste atenção nisso. A gente vive em ciclos, e nesse ciclo que a igreja está vivendo, aquilo que parece novo, na verdade a gente só está voltando ao princípio. Eu fico vendo algumas pessoas falando sobre educação de filhos, por exemplo. Existem escolas caríssimas que têm estilos de educação caríssimos. Tem um tal de montessoriano e tem alguns inúmeros outros. E as escolas custam às vezes 2 ou 3 vezes mais. Só que se você for analisar, basicamente o que as escolas estão fazendo é trazer o princípio para a educação das crianças. As crianças brincam no chão, têm mais liberdade para ser quem querem ser. As crianças, por exemplo, se você vai fazer um quarto nesse estilo, a cama é baixinha. E na verdade, quando a gente olha, parece que é uma novidade, mas é um ciclo em que está trazendo um princípio que sempre existiu, como se fosse algo novo. Pastor, onde eu me encaixo nisso? Eu vou te explicar. Às vezes a gente está tentando ser complexo demais, a gente está tentando acoplar coisas demais, a gente está querendo crescer demais, a gente está querendo se desenvolver demais, quando Deus está dizendo: ei, no teu DNA existe uma característica que ecoa, e ela é suficiente para mudar toda a tua história, onde você estiver. Você foi feito segundo a minha imagem e a minha semelhança. Você não precisa de algo novo para você viver o melhor ano da tua vida. Você só precisa voltar à tua origem, você só precisa voltar à tua gênese. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, eu nunca tive tanta convicção a respeito do poder da identidade. E é por isso que eu quero pregar sobre isso nessa noite. Preste atenção, no final de um ano, no final de um ciclo, eu quero falar sobre identidade, porque eu acredito de verdade que se a gente trouxer à memória a identidade de quem nós somos, você não precisa se preocupar em correr atrás de nada, porque as coisas correrão atrás de você. Meu irmão, é impossível ser feliz sem saber quem você é. É impossível ser completo sem saber quem você é. É impossível viver com propósitos sem saber quem você é. Agora, sabe qual que é a loucura? A loucura é que tem um monte de gente com crise de identidade tentando ser feliz. Tem um monte de gente com crise de identidade se esforçando para ser feliz. E para mim hoje está tão claro a questão do poder da nossa identidade, que se eu vejo alguém que ainda não sabe quem é, lutando para ser feliz, eu tenho compaixão, porque eu sei que essa pessoa não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque a identidade é a única chave capaz de abrir todas as portas. Meu irmão, você pode ter crise de identidade, você pode ter crise em relação ao teu chamado, você pode ter crise em relação ao teu propósito, e você pode conquistar o que for, você nunca vai se sentir completo, porque a identidade não é algo que a gente alcança no final da trajetória, mas tem que ser algo que a gente resolve antes de iniciar ela. É por isso que tem casamentos que não duram um ano. Não é porque o casamento era ruim, porque a sua identidade não estava bem definida dentro de você antes de você se casar com alguém. Se você não está bem resolvido contigo, como é que você vai conseguir ficar bem resolvido com alguém estranho? Por que tem tanta crise no trabalho? A nossa geração,
ela tem uma característica diferente de todas as outras. A expectativa da nova geração para a massa de trabalho é que a gente não vai ter daqui a algum tempo um patrão fixo, a gente não vai ter lugares fixos, a gente não vai ter horários fixos. Na verdade, sabe o que é isso? É reflexo de uma geração que não consegue se submeter porque está em crise consigo mesmo e acha que o problema está no seu redor. Meu irmão, o número de divórcios dentro da igreja tem crescido como nunca antes. O casamento não está em crise, nós estamos. Os jovens estão desempregados a níveis altíssimos. O problema não está no mercado de trabalho. O problema está na gente. Por que eu acho que a nossa identidade é a única coisa capaz de mudar o teu ano? Porque se você começar 2018 entendendo que existe uma marca dentro de você que diz que você é imagem e semelhança dele, não tem nada capaz de roubar de você o teu futuro. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei para onde eu vou. E é por isso que tem tanta ansiedade na nossa geração. Eu estava conversando com o pastor Emerson, que veio aqui algumas semanas atrás, e ele me mostrou um dado que eu não sabia. E o mais louco é que eu compartilhei com outros pastores que não sabiam também. Ele falou: André, você sabia que no ranking mundial de países com ansiedade, o Brasil é o líder do ranking? Eu falei: não, eu não sabia. E ele me mostrou o estudo todo em inglês. A única coisa que eu entendi é líder, ranking e sei lá o que tinha depois. Ele falou que era ansiedade, eu acreditei. E ele me fez uma pergunta: cara, por que você acredita que o Brasil é o país líder em ansiedade? Eu falei: é porque eu acho que a gente até hoje se tornou o país do quase. Ele falou assim: como assim o país do quase? Eu falei: cara, o país acreditou que a Olimpíada mudaria alguma coisa. A gente quase conseguiu mudança, mas não teve. O país acreditou que a Copa mudaria a economia. A gente quase teve alguma mudança na economia, mas não teve. Aí o país acreditou que os protestos nas ruas mudariam alguma coisa. A gente quase conseguiu mudar, mas na verdade não mudou nada. A gente é o país do quase, mas deixa eu te falar uma coisa. Todas essas transformações e expectativas frustradas dizem respeito à política. E se a nossa expectativa estiver nela, a gente vai continuar sendo o país do quase. A única coisa capaz de nos transicionar do quase para o agora é quando a gente entender que a mudança não vem da política, mas vem a partir da igreja. Nós somos imagem e semelhança, e aonde a gente tocar, coisas vão acontecer. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. A mudança está dentro de nós. O que a gente precisa fazer? Expressar a identidade que temos, e tudo ao nosso redor vai mudar também. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho para 2018. Pastor, o que eu preciso fazer em 2018? Primeiro conselho: não se preocupe tanto com os projetos que você anotou no papel. Se preocupe em entender exatamente quem você é, porque todos os projetos só saem do papel quando você sabe quem é primeiro. Sabe qual é o meu esforço para 2018? O meu esforço é para entender quem eu sou, mais do que eu entendi no ano passado. Sabe por que é importante você entender quem você é? Porque tudo flui a partir disso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu a quantidade de jovens com talento que são frustrados? Você já viu a quantidade de pessoas que você conhece, talvez dentro da igreja, da faculdade, que são incríveis, mas não dão certo em nada? Você sabe por quê? Eu vou te explicar. É porque é mais fácil a gente descobrir o talento, às vezes, do que a identidade. Porque o talento se revela através do que a gente faz, e a identidade está lá dentro, onde a gente é. E às vezes a gente confunde o que a gente faz com o que a gente é. E a gente começa a acreditar que se a gente é bom em um monte de coisa, na verdade é porque a gente está bem resolvido. Só que tem um problema: a tua performance te leva até um certo ponto, mas só a tua identidade te leva dali em diante. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Você pode pegar inúmeras pessoas que tiveram através da performance uma vida extraordinária até certo ponto, até o momento em que só a tua identidade pode te levar adiante. 2018 vai ser um ano extraordinário porque a gente sabe quem é e a gente sabe para onde vai. Quantos creem nisso? Diga amém. Cara, eu li outra coisa que eu achei fantástico, presta atenção nisso. O universo de cada um é do tamanho do seu conhecimento. O universo de cada um de nós é proporcional ao tamanho do nosso conhecimento. Sabe, os estudiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento geral. Os religiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento bíblico. Agora o Evangelho nos diz que tudo se resume a Ele, se chama Jesus. O louco é que, como tudo no Evangelho se resume a Jesus, e a palavra diz que nesse mundo nós somos assim como Ele é, o que eu entendo, e é muito simples de entender isso, é que se eu conheço Jesus parcialmente, eu conheço a minha identidade parcialmente também. Se eu conheço Jesus em parte, eu vou usufruir dele em parte.
Meu irmão, preste atenção no que eu vou compartilhar contigo. O seu presente só faz sentido quando você volta à sua gênese. Porque imagem e semelhança significa que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Você sabia que Deus ele é o maior designer que já existiu? Essa palavra agora está na moda, designer. Mas você sabia que designer talvez seja um dos primeiros termos a serem criados? Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Você pode repetir isso comigo? Diga sem forma e vazia. Olha que interessante, cara, presta atenção nisso. A terra era sem forma e vazia, mas ela existia, amém? Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus aumentou o tamanho da terra quando Ele começou a dizer haja luz, haja isso, haja aquilo? Você acha que Ele aumentou o tamanho? Não. Quantos concordam que a terra tem o mesmo tamanho que tinha na época que Deus começou a criar? Ok. Ou seja, a terra, ela era grande, não era? Mas ela era sem forma e vazia, não era? Beleza, deixa eu te falar uma coisa. Por que tem muita gente frustrada? É porque tem gente que está achando que a sua jornada se resume a ser grande. Só que a sua jornada se resume a ter propósito, porque você pode ser grande e estar vazio. Deus olha para a terra e ela é gigante, ela é enorme, e ela tem o mesmo tamanho que tem hoje, mas tinha um problema nela, era sem forma e vazia. Você sabe o que significa sem forma? Deixa eu te falar uma coisa, eu já compartilhei isso há meses atrás no Next. Se você pegar um copo, por exemplo, existe um propósito pelo qual ele foi feito nesse formato. O design dele significa o desígnio dele. Ou seja, fizeram um copo nesse formato porque se ele fosse aberto embaixo não serviria para nada. Quantos concordam? Diga amém. Então é por isso que ele tem esse desígnio, porque existe um propósito. Então todo desígnio de Deus carrega consigo um propósito também. Quando Deus olha uma terra sem forma, significa que ela é sem desígnio, significa que ela é sem propósito, significa que ela é vazia. Então Deus declara, haja e ouve, e aí então passa a ter um desígnio, e aí então passa a ter um propósito, e aí então ela passa a ser preenchida. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou te explicar. Você pode ser incrível, grande, você pode ser o que for, enquanto o haja de Deus não soprar sobre a tua vida, não existe desígnio, não existe propósito, e a tua vida é vazia. É por isso que a tua identidade é tão importante, porque quando você entende quem você é, você entende o que você pode e aonde você vai. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Deus ele não fala nada simplesmente por falar, porque todas as vezes que Deus fala algo, na verdade Ele cria algo. Todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus está criando uma realidade. Presta atenção nisso. A gente pode falar o que a gente quiser, e muitas coisas não vão acontecer. Sabe, no período de namoro com Kezinha, eu falei algumas coisas para ela que nunca aconteceram. No período de casado também, só que diminuiu, né amor? As promessas são um pouco menores, eu cumpro um pouco mais. Do tipo, vou tirar o lixo amanhã cedo, vou escovar os dentes da Ceci antes dela dormir, não vou ficar até tarde vendo TV, enfim. O homem tem uma característica, a gente pode falar coisas que nunca vão acontecer, mas Deus tem uma característica, tudo que Ele fala, Ele cria. E sabe o que é louco? Na gênese da terra, quando Ele fala haja, ouve. Na gênese do homem, quando Ele declara qual é o nosso desígnio, Ele nos dá um propósito, e isso carrega agora a nossa identidade. Meu irmão, você pode conquistar o que for, você pode viajar para os países que for, você pode ter o dinheiro que for. Se você não estiver vivendo o propósito pelo qual você foi gerado, você vai sempre se sentir vazio. Agora deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, na boa. A gente ouve falar sobre isso, e às vezes quando a gente não tem nada, sabe o que a gente pensa? Ah, pastor, beleza, esse discurso é legal, mas duvido que se eu estivesse em Paris agora, eu não ia estar feliz. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho conhecido algumas pessoas, poucas ainda, na minha caminhada com Deus eu creio que eu vou conhecer um pouco mais, mas eu conheço hoje, até o dia de hoje, pessoas que têm tudo isso e continuam se sentindo vazias. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele se revela para a gente, presta atenção nisso. Jesus ele não é uma ponte para te dar plenitude, Jesus é a própria plenitude. O problema é que quando eu vejo Jesus como uma ponte, eu aborto o propósito dele na minha vida. Qual é? Jesus não é uma ponte para me levar para algum lugar, Jesus é o destino enquanto é o próprio caminho. É por isso que ele se revela e diz: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, é louco isso, né? Jesus ele é o destino enquanto é o caminho. O que significa? Você só consegue ir a Ele se você estiver nele. Sabe, eu quero falar sobre identidade porque eu acredito de verdade que a nossa geração vai se levantar com força, autoridade e ousadia
a partir do momento que a gente entender exatamente quem a gente é. Sabe, 2018 vai ser um ano que vai mudar a história da cidade de Niterói, porque a gente está há 3 anos no Next falando sobre identidade, propósito, visão, e eu creio de verdade, cara, que assim como Deus fez em 2017, Ele vai continuar fazendo em 2018, e Ele vai levantar uma geração que entende quem é e o que pode e aonde vai. Mas eu estou falando isso porque eu não quero que isso se limite a quem está com a gente há 3 anos, eu quero que isso faça parte da história de talvez você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Sabe, eu estou falando coisas que talvez possam te incomodar, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: ei, existe um propósito de Deus para você que antecede a tua criação. Não importa se você não conhecia até o dia de hoje, essa é a noite que Ele quer te revelar. Vocês estão comigo? Eu acho maravilhoso isso, cara. Quando Deus cria o homem, Ele cria o desígnio do homem também. E é por isso que é impossível viver uma vida com propósito sem entender quem somos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Identidade deformada é como a terra antes de Gênesis. Você pode ser do tamanho que for, mas você continua vazio. Olha só que interessante isso. Eu não sei se você já leu isso, talvez você já tenha lido em algum livro de autoajuda, talvez você já tenha visto em alguma palestra de coaching, mas existe uma frase muito usada que ela é a seguinte: seja a sua melhor versão. Quantos aqui já ouviram isso? Seja a sua melhor versão. Cara, e eu acho incrível essa frase. E tem verdade nela. Cara, seja a tua melhor versão. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Eu preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso ser a minha melhor versão. Até que o que Deus falou comigo nesses últimos períodos, nessa última estação, é o seguinte: filho, eu não quero que você seja a sua melhor versão. Não tem a ver com ser a sua melhor versão, tem a ver com ser a sua única versão. Meu irmão, Deus não está preocupado em você ter a tua melhor versão. Ele está preocupado em você ter a tua única versão. Sabe por quê? Porque toda versão fora do propósito é deformação. Por mais incrível que você possa parecer, se a tua melhor versão estiver fora do teu propósito, a tua identidade está deformada. Sabe, meu irmão, eu estou pregando sobre alinhamento, porque eu creio que todo avivamento é fruto de alinhamento primeiro. Quantos aqui querem experimentar um romper de Deus em 2018? Isso começa da nossa identidade. Tem muita gente frustrada, enxergando Jesus como ponte. Tem muita gente frustrada, porque promessas ainda não se cumpriram. Eu quero compartilhar com vocês, eu já estou finalizando. O tecladista já pode até subir, presta atenção nisso. Eu tenho lido sobre um cara que está influenciando demais alguns cenários. E talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é um escritor israelense que se chama Harari. Eu não lembro dos outros 2 nomes dele, mas alguém já ouviu, talvez na faculdade ou em algum lugar? Ninguém, ok. Esse cara se chama Harari, presta atenção nisso. E ele é um best-seller mundial. O livro dele já está em mais de 30 países. E ele lançou 2 livros. E eu estou essa semana lendo um pouco sobre ele, lendo um pouco sobre o livro, e eu vi uma entrevista com ele, e algo me chamou muita atenção, preste atenção nisso. O primeiro livro que esse cara lançou se chama Homo Sapiens, e ele fala sobre toda a história da humanidade até hoje. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Ele diz o seguinte: toda a história da humanidade, em todas as eras que a gente já viveu, toda a história da humanidade se resume ao combate por 3 coisas. A humanidade sempre se preocupou em combater a fome, as doenças e a guerra. Preste atenção nisso. Só que a gente está vivendo uma troca de ciclo, porque a obesidade, nos últimos anos, mata mais pessoas do que a fome. O número de suicídios é maior do que o número de pessoas mortas em todos os atentados terroristas e violências e guerras em todo o mundo. Cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano, enquanto 600 a 700 mil pessoas morrem por um homicídio. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu vou te explicar, meu irmão, presta atenção. A resposta que o mundo sempre procurou era a resposta para doenças, para guerra e para fome. E sabe o que eu achei louco? Enquanto eu ouvi esse cara falar, eu falei: cara, o evangelho sempre carregou essas respostas. Você quer um exemplo? Respostas para fome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou sua descendência passar fome. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Você quer mais exemplos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu comecei a ouvir esse cara falar. Ele falou: um dos outros grandes anseios da humanidade sempre foi a guerra. E Deus começou a me trazer algumas passagens à memória. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Existe uma outra passagem que a palavra de Deus diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado
me protegem. Preste atenção nisso, cara. Aí o cara começou a falar, olha, além da fome e além das guerras e da violência, a humanidade sempre se preocupou em combater as doenças. Eu falei, cara, Isaías 53, certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu comecei a ouvir aquele cara falar, e aquele cara, eu acho até que ele é ateu, mas tem tanto de Deus no que ele está falando, que eu falei, cara, todas as respostas que toda a criação, desde a primeira era até o dia de hoje procuram, nós carregamos dentro de nós. E aí algo mexeu comigo, cara, isso explodiu a minha mente. Ele falou o seguinte, bom, agora eu lancei um outro livro, se chama Homo Deus, porque até essa era nós tínhamos Homo Sapiens, a criação se preocupava em combater fome, doenças e guerra. Agora a criação está preocupada em outros 3 novos pilares. E eu estou lá assistindo a entrevista do cara, eu falei, mano, o que esse cara vai falar? E sabe quais são os 3 novos pilares que vão orientar toda a criação? Busca por eternidade. Jesus está voltando, meu irmão. Busca por eternidade, busca por felicidade e busca por divindade. Eu falei, eu tenho a resposta que esse cara procura. Porque a humanidade agora está em busca de vida eterna. Nós já temos. E aí, presta atenção. Sabe o que ele falou para o entrevistador? Ele falou o seguinte, até hoje o homem não conseguiu aumentar o tempo de vida. E aí o entrevistador falou assim, mas como assim? Os homens morriam com 60 anos, 70, hoje estão morrendo com 90 anos, 100 anos. Ele falou, não, vê se você entende. Os homens não estão vivendo mais, eles não estão morrendo precocemente. Mas eu acredito que nas próximas gerações a gente vai conseguir dar vida eterna para os homens através de ferramentas científicas. Eu falei, mano, esse cara está perdido. Aí daqui a pouco ele falou, e felicidade? Não, eu acredito que a gente vai conseguir determinar tanto através de algoritmos os lugares onde você vai trabalhar, os lugares onde você vai morar, a pessoa certa para você se casar, que através de toda essa linha de códigos a gente vai conseguir fazer com que todos sejam felizes. Eu falei, uau, quanta besteira numa entrevista só. Se fosse assim, o Orkut tinha casado um monte de gente bem aí. Hã? Aqueles testezinhos, não tinha os testes de celular também? Não tinha um negócio desse? Revista Contigo? Você botava o nome da pessoa, se batesse lá no teste, não tinha, Raquel? Raquel tá ligado. Não tinha? Tinha, gente. É. Deus está falando com ela aqui, ó. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Toda a criação está gemendo por imortalidade, felicidade, divindade. Sabe o que eu achei maravilhoso em ouvir essa entrevista? Eu falei, tudo aquilo que a humanidade se preocupava, Deus já supriu. Tudo aquilo que a humanidade está se preocupando a partir de agora, Deus já supriu. Você sabe por quê? Porque Deus já nos deu tudo que a gente precisa antes da necessidade surgir. Eu já compartilhei sobre isso com vocês, acho que foi num culto de terça-feira sobre Noé. Eu achei louco aquilo, cara. Preste atenção nisso. Deus chega para Noé e fala, ei, Noé, separa um casal de cada animal impuro. Só que dos animais puros separa 7 casais. E talvez Noé não tenha tido ideia do que Deus estava falando. Beleza, 2 casais dos animais impuros e 7 dos animais puros. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que depois que o dilúvio acaba, Noé e a sua família são salvos, saem da arca. Ele deseja oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus. Só que você não pode oferecer nada impuro para Deus como sacrifício de adoração. Sabe o que é maravilhoso? Antes de no coração de Noé existir o desejo de sacrificar algo para Deus, Deus já havia provido o sacrifício. Pastor, como é que isso se aplica nos nossos dias? Eu vou te explicar. Eu e você não merecíamos, mas antes da gente nascer, Deus já ofereceu um sacrifício no nosso lugar. Hebreus 11 diz que gerações aguardaram o cumprimento da promessa, mas não viram. Gerações de heróis da fé aguardaram ansiosamente o cumprimento da promessa, mas não viram. Você sabe que promessa é essa? Eles aguardavam que o Filho de Deus viesse ao mundo. Meu irmão, você nasceu numa era em que Jesus não só já veio, como Ele já ressuscitou. Ei, tudo aquilo que a criação está gemendo para alcançar, você já tem. Vida eterna e felicidade. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Meu irmão, o que eu acho maravilhoso é que o Evangelho carrega as respostas que o mundo procura, tanto nas eras passadas como nas eras futuras. Sabe, Gustavo Paiva, ele fala algo que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte: todo questionamento que é feito no ambiente de incredulidade, já está ligado, todo questionamento que você faz no ambiente de incredulidade vai gerar para você dúvida, vai te afastar das respostas, na verdade, porque você não acredita, você só está questionando, porque você quer confrontar.
E eu fui assim durante muito tempo, até 12 anos atrás, antes de Jesus entrar na minha história, eu fazia perguntas e questionamentos a Deus que eu não queria resposta, eu queria confrontar. Só que ele diz o seguinte: agora existe uma diferença. Toda pergunta que você faz, cercado por um ambiente de fé, gera revelação. Meu irmão, eu creio que tem um ambiente de fé nessa noite. O que eu quero te convidar ao final desse culto é você perguntar para Deus: Deus, me revela plenamente quem eu sou, o que eu posso e para onde eu vou, porque eu não quero perder um dia sem viver os teus propósitos. Eu quero viver os teus desígnios, eu quero marcar essa geração. Eu não quero dar passos em caminhos que o Senhor não me chamou para ir. Eu não quero abrir portas que o Senhor não me chamou para entrar. Eu não quero me envolver com pessoas que o Senhor não tem para mim. Eu não quero fazer nada sem que alegre o teu coração, porque eu fui criado com um propósito. E a única coisa que vai me preencher é se eu cumprir a tua vontade. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, eu estou finalizando praticamente. O que eu quero compartilhar com vocês, preste atenção nisso, é que tudo que você precisa não está fora, mas na verdade já está dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu com alguém aqui. Você já procurou um celular pela casa inteira? Deus está falando aqui, ó. Vou até beber uma água. Você já procurou um celular pela casa inteira, desesperado, e no final você descobriu que o celular estava na sua mão? Quantos aqui já passaram por isso? Ok. Você já procurou, por exemplo, sei lá, por um relógio ou por um anel, aliança na casa inteira, desesperado, e falou assim: cara, eu acho que roubaram lá não sei onde. Misericórdia, aquele cara era muito estranho que entrou na loja, ele levou meu celular, ele levou meu anel. Aí você vai ver, ih, tá na mão. Quantos aqui já passaram por isso? É ridículo, não é? E se eu disser que grande parte dos seus sonhos e planos para 2018 podem ser exatamente assim? E se eu te disser que talvez tudo que você planejou encontrar fora, Deus está dizendo que já está disponível dentro de você? Ei, deixa eu te desafiar, cara. Avalia com a perspectiva de Deus e com o olhar de Deus tudo que você planejou para o ano que vem. E começa a perguntar se aquilo que você está procurando não tem um desejo de saciar um vazio que talvez você tenha. Deixa eu te dar um exemplo. Deus, eu quero um emprego melhor. Isso é bom, cara. Só que se na verdade isso for um desejo de saciar uma crise de identidade que você tem, um complexo de inferioridade, você está procurando fora algo que Deus já falou dentro: imagem e semelhança. Deus, eu quero um relacionamento, eu quero casar. Cara, se você tiver o sonho de uma família, isso é maravilhoso. Agora, se você só quiser ter uma pessoa do teu lado para te acompanhar, porque você está carente ou porque está todo mundo namorando, meu irmão, você está procurando preencher com coisas fora que Deus já colocou dentro. Cara, é ridículo. Gente, vocês viram um copo? Gente, pelo amor de Deus, vocês viram um copo? Gente, eu estou morrendo de sede, vocês viram um copo? E está todo mundo olhando para você e fala: mano, que ridículo. O cara está desesperado com algo que já está na mão dele. Deixa eu te falar, tem gente que está assim: cara, eu quero paz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava em um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro e eu não paguei por isso, ok? Eu paguei, mas eu não paguei o valor que o hotel vale. Só para você entender. Eu estava em um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro, olhando para uma das praias mais lindas do Rio de Janeiro. Preste atenção nisso, cara, porque isso vai virar chave em alguns aqui. E hoje que a Zinha desceu para ficar lá no bangalô, e eu fiquei viajando, porque eu gosto de ficar às vezes pensando do nada assim. Eu gosto do ócio criativo. E ela fica ali no caminho Niemeyer. E eu fiquei olhando cada detalhe, mano, da construção. Eu fiquei olhando assim, eu falei: uau, cara, quanto luxo. Mano, olha aquilo. Você vai descobrindo, você fala: cara, olha aquela piscina, olha o detalhe que o cara fez. Mano, isso aqui parece um fundo infinito. Aí você vai pro saguão e eu fiquei olhando: cara, que incrível. Aí, depois que eu olhei alguns detalhes, eu sentei no quarto e eu fiquei olhando pro mar. E sabe o que é louco? Presta atenção nisso. Às vezes a gente trabalha o ano inteiro para pagar, para estar num lugar onde na verdade tudo que a gente precisa para trazer paz é algo que Deus já fez. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, nesse mesmo hotel tem pessoas que deram a sua vida inteira abrindo mão de família, negligenciando o tempo com os filhos, para poder ter dinheiro e poder descansar e buscar paz através de coisas. Sabe o que eles fazem? Agora eles sentam diante do que eu criei, está disponível de graça para todo mundo, tentando preencher um vazio que há anos eles não conseguiram. Pessoas estão pagando dinheiro altíssimo para ir para lugares, para tentar ter experiências, para tentar preencher um vazio que eu dei para todo aquele que crê que o meu filho é suficiente, porque em vocês habita a paz que excede todo entendimento.
Aí eu tô lá num prédio construído por um dos maiores arquitetos da história, um dos caras mais incríveis, Oscar Niemeyer. Aquele cara projetou cada detalhe. Sabe o que é louco? Eu tô pirando e fazendo uma crônica com 3 crianças, chutando a água, brincando na areia da praia. Deus falou comigo: ei filho, a alegria daquelas crianças é tão genuína que eles não sabem nem quem é Oscar Niemeyer, eles não sabem nem quanto custou esse prédio, eles não têm ideia de quanto custa essa diária, mas a alegria deles está te inspirando a pregar para uma geração que eu sou suficiente através de coisas simples. Ei, o meu poder se revela através da criação. E eu já criei para você tudo o que você precisa, já está dentro de você, porque dentro de você tem uma marca que ecoa: imagem e semelhança. Aquelas crianças, cara, elas não têm ideia do custo de tudo que estava me cercando nessa tarde, mas elas me inspiraram a mudar muitas coisas. Sabe o que eu quero compartilhar com você? Que 2018 pode ser o melhor ano da tua vida se você buscar as coisas certas nos lugares certos. Se você reavaliar os teus planos e entender que o que você precisa não está ao teu redor, mas Deus já depositou dentro de você. Se você entender que a faculdade é um plano incrível para 2018, se não for para suprir uma carência profissional, mas for para levar você a lugares altos, onde Deus vai se revelar. Se você entender que o projeto de casamento é algo incrível, se na verdade você estiver sonhando com filhos e não com status. Se você entender que o dinheiro, o salário maior é maravilhoso, se juntamente com isso o teu coração tiver o desejo de ser mais generoso e não de reter mais. Sabe, tudo depende da motivação com que se faz. Porque eu durante um tempo acreditava que os nossos sonhos definiam o nosso caráter. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém chegava para mim e falasse assim: cara, meu sonho é ser pai, eu falava: cara, esse cara tem um coração bom. Aí alguém chegava para mim e falava assim: mano, meu sonho é pregar para uma geração inteira, eu falava: cara, esse cara tem um coração reto. Alguém chegava para mim e falava assim: mano, meu sonho é poder ter um trabalho legal e poder construir minha história, eu falava: cara, esse cara é trabalhador. Sabe o que eu descobri? Que o que revela o nosso caráter não é o que a gente sonha conquistar, mas é quando a gente conquista, o que a gente faz com isso. Tem muitos pastores que perderam a família porque durante anos falavam que sonhavam em ter uma família. Quando tiveram e veio o ministério, e veio o status, e veio a ascensão, falaram: peraí família, deixa eu curtir o que está acontecendo agora. Sabe, tem muita gente que durante muito tempo falou: pastor, eu desejava ter uma faculdade, um trabalho legal. A faculdade veio, o trabalho veio, qual o problema? O problema é que quando se realizou o que você sempre desejou, o seu caráter ficou claro, você queria suprir suas necessidades internas com coisas que estavam ao teu redor. Ei, 2018 não vai ser um ano de buscas vazias e sem sentido. 2018 é o ano da gente ser completamente cheio de dentro para fora. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Eu estou finalizando já, eu quero orar com você. Eu quero finalizar essa palavra de forma inspirativa. Sabe, existe uma guerra dos mundos acontecendo, e eu quero pregar com mais tempo sobre isso depois. Dentro de cada um de nós aqui, eu estou pregando e tem uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós. E sabe que mundos são esses? É o mundo ao teu redor e o mundo dentro de você. Agora, o que eu desejo é que em 2018 a sua corrida não seja em busca de coisas, mas seja em busca de um novo nível de revelação de quem você é. Porque quem sabe quem é não precisa de mais nada para se sentir completo. Que 2018 você descubra a sua identidade como nunca antes, para que você possa sonhar como nunca antes, para que você possa sorrir como nunca antes, para que você possa crescer como nunca antes. Tem muita gente que está frustrada porque está tentando abrir as portas ao redor, sem ter a chave certa. E eu finalizo dizendo uma coisa: existe uma chave dentro de você que abre todas as portas do universo fora de você. E essa chave se chama identidade. Você foi feito imagem e semelhança dele. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Tem algum incendiário aqui, alguém apaixonado por Jesus? Amém, amém. Eu queria te convidar a queimar tanto com aquilo que Jesus vai fazer, que vai constranger quem está do seu lado. Amém? A gente tem que elevar o nível, irmão. A gente precisa elevar o nível. Quando a gente honrar a Deus da forma que Ele merece, quem não honra a Deus vai se sentir tão envergonhado e constrangido que vai querer carregar o que você carrega. Vai querer viver o que você está vivendo, vai querer se entregar como você está se entregando. Cara, desculpa, mas eu não consigo queimar como você queima. O que você faz? Você vai falar: irmão, eu lembrei de onde Ele me tira todas as vezes que eu estou num ambiente de adoração. Eu lembro de onde Ele me tirou. É simples, é mais fácil do que parece. É só a gente trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Você teve uma cura na vida do teu filho, traz a memória no momento de adoração. O Bruno e a Bruna, nossos pastores, eles chegaram a um ponto em que o Hugo estava tão mal, ele era bebê ainda, era pequeno ainda, que
que os médicos estavam quase que desencorajando. Eles chegaram no leito de hospital e fizeram uma oração de entrega. Jesus, a gente crê que o Senhor pode curar, mas se não acontecer, a gente te entrega o Hugo nas suas mãos. Irmão, você está num momento ruim, traz essa memória, que é impossível você não sentir o seu coração grato e voltar a queimar por Ele. O problema é que às vezes a gente se esquece do que Deus fez no passado e por isso duvida que Ele pode fazer de novo no presente. Tem muito mais a ver com falta de memória do que com falta de fé. Quando eu recebi esse testemunho, estava indo para a minha sala, veio essa menina aqui da nossa igreja, essa mulher da nossa igreja, falando: pastor, há 7 anos a gente não consegue engravidar. E aí você orou especificamente por mulheres que não conseguem engravidar. E aí tem alguns dias que a gente fez o exame e eu estou grávida. Eu vim para compartilhar esse testemunho. E eu falei com ela, glória a Deus. Eu falei com ela, 1988. Eu recebi de Deus uma porção para poder profetizar sobre mulheres que não conseguem gerar filhos. Você vai falar: quantos anos você tem, pastor? 1988 você já estava no ministério? Não, eu estava no ventre da minha mãe, com todos os médicos que eles iam se consultar, dizendo para abortar aquela criança. Então, porque eu não fui abortado por um cuidado de Deus, eu creio que existe uma graça para liberar vida sobre o ventre de outras mulheres. Todo lugar que o inferno tentou tocar para paralisar você, é nesse mesmo lugar que Deus vai tocar para ativar você, abençoar você. Você crê nisso? Irmão, quando a gente começa a crer nisso de verdade, a gente para de olhar para as nossas crises do passado como se fosse um portfólio dos momentos em que Deus me abandonou. E a gente começa a entender como um portfólio de todas as áreas que Deus me deu autoridade para ministrar sobre alguém. Você foi alguém que enfrentou, talvez sua única crise foi a falência, então Deus pode te usar com uma prosperidade, e não uma prosperidade que aponta para você, ou com o quão bom você é para recomeçar quando você pede, mas o quão miserigabaçoquenai. É muito inglês, gente, tem horas que confunde. É inglês, é português, é espanhol. Estou falando muito tempo com hermanos de Argentina, Chile, todo. Jesus. Você vai lembrar do quanto Ele é misericordioso. Foi, pronto. Nunca achei que eu fosse vibrar tanto só em falar isso. Misericordioso. Misericórdia, irmão. E as pessoas vão olhar: cara, você viu o que Deus fez na vida dele? Uau. Talvez o que você viveu foi um desafio na tua área familiar. A gente tem casais aqui que separaram e casaram de novo com a mesma mulher. Eu quero casar de novo, mas já tem até o divórcio, eu sei, mas eu quero casar de novo com ele, eu quero casar de novo com ela. A gente tem casos aqui de pessoas que enfrentaram uma doença que quase levou à morte. 29 anos de idade eu estava lutando para sobreviver. 34 anos eu fiz semana passada. Eu estou liberando vida sobre pessoas que precisam de uma cura física. Irmão, não é o final da história. O teu deserto não é a última palavra de Deus. O teu deserto pode ser uma permissão de Deus para te dar uma capacidade sobrenatural, para liberar pessoas que estão vivendo um desafio natural. Então você foi marcado, você pode marcar. Você foi curado, você pode curar. Você foi liberto, você pode libertar. Você foi transformado, você pode transformar. Alguém me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, você crê nisso? A gente tem que se agarrar e crer nisso. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente não pode se saciar ou se esquecer com aquilo que viveu no passado ou está vivendo hoje. Deus tem algo novo todos os dias, irmão. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? E eu estou liberando essa palavra porque essa semana a gente teve uma semana profética. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Segunda-feira foi absurdo, terça-feira foi surreal, quarta-feira foi sobrenatural, quinta-feira foi... Cara, quinta-feira o culto acabou 10h40, eu acho. A gente só saiu daqui meia-noite, irmão. Do nada o Ulisses chega, tinha vindo sei lá da onde, falou com o Sam, que cara, que ambiente glorioso, que vontade de poder cantar. Coloca uma guitarra no menino, dá um microfone para ele começa, liderar a adoração. Irmão, eu acredito numa igreja faminta, que consegue mover o sobrenatural através da sua fome. Então, de verdade, eu vou abrir meu coração aqui. O que você pode esperar de mim como pastor?
Irmão, alguém que não tem todas as respostas, alguém que não é o cara com maior conhecimento teológico, alguém que não tem uma série de coisas que talvez em algum momento isso já te encantou no pastor. Mas o que você não pode esperar de mim, irmão, é alguém que quer construir qualquer coisa para Deus. Eu não quero experimentar qualquer culto, eu não quero viver qualquer ambiente, eu não quero, porque esse ano pode ser o meu último ano, e se ele for o meu último ano, eu quero, irmão, experimentar tudo que Deus tem para mim, para minha casa, para o meu ministério, para o meu chamado. Você crê nisso, irmão? Pastor, o que isso tem a ver com a semana profética que a gente teve? Existe algo, irmão, que quando a gente desbloqueia isso, a gente começa a viver o novo nível de Deus. O problema é que muitas vezes, quando a gente vive um momento como esse, uma semana como essa, olha para mim, irmão, a gente se sacia só em ter ouvido Deus falar o que Ele deseja fazer. Então alguém recebeu uma palavra, eu vou te usar muito nessa área, ou eu vou abrir essa porta. E tem gente que, estou bem, estou saciado, obrigado Jesus. Mas a palavra profética não é só para saciar a sua alma, é para gerar ainda mais fome no teu espírito. A palavra profética é para trazer paz para o seu presente, é para apagar o teu passado, mas é para liberar o teu futuro, irmão. Não é para você queimar menos, porque agora você está em paz. Não é para você buscar menos, porque agora você está bem. Irmão, uma palavra profética sempre é uma antecipação de Deus, apontando para um momento que Ele quer colocar você, mas fala a respeito de algo que você ainda não tem para viver o que Ele quer te dar. Irmão, toda a palavra profética que Deus liberou para os heróis da fé falava a respeito de algo que Ele faria lá no futuro, mas eles precisavam se preparar para quando o futuro se tornar presente, não encontrassem eles ausentes, esperando o próximo futuro chegar. Tem gente que está tão em busca do próximo futuro, que quando aquilo que era futuro há 20 anos atrás se torna presente 20 anos depois, você ainda está esperando o próximo mover, o próximo a porta aberta. Irmão, Deus está abrindo portas todos os dias. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Então vive o hoje, se prepara para aquilo que Deus falou que faria amanhã. Eu tenho mais 10 minutos, eu tenho que trazer mais clareza para isso. 31 países conectados, você pode celebrar Jesus? Uau, Jesus. Guarda isso, irmão. A Ceci, eu já falei sobre isso aqui, eu acho que uma vez na nossa igreja. A Ceci, quando era bem pequenininha, a gente está 3 anos na América, então ela devia ter 5 anos de idade, 4 anos de idade. Tinham lançado um filme, O Poderoso Chefinho. Quantos aqui já viram O Poderoso Chefinho? 4 pessoas. Jesus, estou preocupado. É por isso que os cinemas estão fechando. O Poderoso Chefinho estava disponível na Apple TV. E aí eu deixava a Ceci brincando na Apple TV, porque é muito intuitivo os controles e o menu e tal, tudo bem grande. E aí ela achou o Poderoso Chefinho, ela apertou em trailer e ela ficava assistindo o trailer. E aí eu falei, que legal, ela gostou do trailer. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. E aí aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, cara, impressionante. O trailer é 1 minuto e meio de um filme de 1h30. Mas ela está feliz em repetir e assistir as mesmas coisas, como se aquilo ali fosse tudo. Pega isso, irmão. Irmão, Deus falou tanto comigo através da Cecília se saciando com um trailer, que isso pode trazer vida para alguém que está aqui nessa manhã. Você crê nisso? Diga amém. Primeira coisa que eu aprendi é que toda criança, por não saber tudo que está disponível, se sacia com a parte que você disponibiliza para ela. Se eu falasse, filha, esse é o filme, porque eu não queria gastar dinheiro comprando o filme, ela ia acreditar que aquele 1 minuto e meio é o todo. Uma mentalidade infantil não consegue visionar o todo, e então ele se sacia com uma parte. E esse é um problema que muita gente enfrenta quando recebe uma palavra profética. A palavra profética é o apontamento para algo, não é ainda a plenitude do que Deus disse que faria. Você está comigo? Deus disse que eu vou ser o próximo Billy Graham. Amém? E aí, o que você está fazendo? Eu estou esperando se cumprir. Não vai se cumprir. Por mais que Ele desejasse fazer, se você não estiver onde Ele desejava que você estivesse, fazendo o que Ele desejava que você fizesse, buscando o quanto Ele desejava que você buscasse, não vai acontecer o que Ele desejava fazer. Por quê? Porque Deus não quebra princípios. Ele aponta uma visão de futuro para meninos, mas Ele só entrega a plenitude desse cumprimento dessa palavra quando se tornam homens.
Davi era menino quando foi ungido, mas era homem quando assumiu o reinado. José era um menino quando teve um sonho, mas era homem quando assumiu o governo. Deus não tem problema de apontar pra gente visões proféticas ou palavras sobre o nosso futuro enquanto ainda somos meninos, mas nada disso vai se cumprir enquanto nós não tivermos maturidade para receber. Você crê nisso? Diga amém. Ei, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a vida de Jesus. Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a palavra que sai da boca dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Eu quero falar sobre evangelho sem filtro. Esse é o tema dessa mensagem. Eu me sinto bastante à vontade hoje de falar um pouco sobre propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração. Porque propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração não se limitam a quem é jovem. Quantos creem nisso? Então, você que está ouvindo, por favor, não entenda que essa mensagem, ela é restrita aos jovens, mas é restrita a todo aquele que crê no Filho de Deus. Se você crê em Jesus, meu irmão, existe um projeto lindo de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É interessante porque, quando a gente fala a respeito do Evangelho genuíno, quando a gente tem um primeiro contato com o Evangelho genuíno, é um trabalho, pastor, muito mais de desconstrução de tudo aquilo que a gente entendia antes do que qualquer outra coisa. Eu sei que quando começaram a me apresentar de fato o que é o Evangelho do Reino de Deus, eu percebi na verdade que o Jesus que me apresentaram era completamente diferente. Sabe, é como se existisse um Jesus evangélico e o Jesus de Deus. O Jesus evangélico, ele adquiriu com o tempo as características da cultura evangélica. Adquiriu com o tempo as características daqueles que pregam segundo as suas verdades, mas o Jesus de Deus não. O Jesus de Deus, ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. O Jesus de Deus, ele não tem nada distorcido, mas ele é o próprio Deus manifesto. Então, eu quero falar nessa noite sobre esse evangelho sem filtros. O evangelho desse Jesus genuíno, sabe? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, minha esposa sabe mais do que ninguém o quanto de temor se enche o meu coração. Eu fico me preparando, buscando em Deus direção, porque eu entendo que quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, é muito mais do que compartilhar ideias ou um sermão. Quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de trazer vida onde existia morte, restaurar sonhos, trazer pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva de futuro a voltarem a sonhar os sonhos de Deus. E eu creio que é isso que a gente vai ver nessa noite. Eu creio que a gente vai ver pessoas completamente cheias de Deus através da palavra que sai da boca dele. E eu quero falar sobre isso. A nossa geração, ela tem um propósito específico. Nosso Deus é um Deus de gerações, sabe? Em todo tempo ele se moveu de formas diferentes, dependendo das gerações em que se movia. Então, se a gente for pegar desde a igreja primitiva até os dias de hoje, você percebe Deus se movendo de formas diferentes. E eu creio que existe um projeto de Deus específico para a nossa geração. É que a gente venha restaurar princípios do reino dele que se perderam com o tempo. Que a gente venha proclamar princípios do reino dele que hoje parece que não alegram mais tanto o coração de quem ouve, mas é a única coisa capaz de edificar o espírito de quem ouve. Sabe, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que só a cruz de Cristo tem poder para salvar. Existe um homem chamado A.W. Tozer e ele comentou algo que eu achei impressionante. Ele diz que nos dias atuais parece que existe uma nova cruz. Existe a cruz de Cristo e parece que hoje muitos estão indo em busca de uma nova cruz, é a cruz do entretenimento. Eu não sei se você já reparou, mas a gente tem visto muito entretenimento nas igrejas. E todas as vezes em que eu falo de entretenimento, as pessoas me olham com um olhar estranho porque eu vim de uma igreja que as paredes são pretas e a gente tem muita luz no palco. Aqui não é diferente.
Mas entretenimento na igreja é muito diferente da estrutura que nos cerca. Sabe, a gente lá em um ano tem culto jovem todos os sábados, a gente tem cultos todas as semanas, mas a gente promove festas também. A gente fez 2 esse ano. E eu, sinceramente, não vejo problema nenhum da igreja promover entretenimento. Todo mundo aqui gosta de entretenimento, sim ou não? Eu sei que tem pessoas aqui que vão para a Disney com frequência, pessoas aqui que já devem estar com viagens programadas, a gente gosta de ir para o cinema, teatro. Eu não vejo problema algum, meu irmão, na igreja promover entretenimento. O problema é quando a igreja se torna entretenimento. O problema é que quando as luzes se apagam e acaba a música, a gente não tem mais nada além de entretenimento. Eu creio que a nossa geração foi chamada para restaurar isso. Preste atenção, não importa o que as pessoas têm buscado quando entram na igreja, se elas estão indo em busca de entretenimento ou de promessas vazias para se sentirem satisfeitas, o que importa é que todas as vezes em que cada um de nós estiver com a oportunidade de ministrar a palavra, independente da motivação de quem entrou, eles vão sair com uma certeza: o evangelho genuíno de Jesus é mais apaixonante do que qualquer outra coisa. Nada se compara a ele. Nenhum entretenimento pregado em nome do reino de Deus é capaz de saciar um homem faminto. Nenhum entretenimento pregado em nome do evangelho de Deus é capaz de restaurar uma família. Nenhum entretenimento capaz de atrair multidões é capaz de mudar completamente a história de um homem. Só o evangelho genuíno de Jesus é capaz de fazer isso. Um evangelho sem filtro. Eu quero falar algumas coisas, eu até falei com o Mauricinho, eu falei, mano, eu quero compartilhar algumas coisas que têm me incomodado antes de falar algumas coisas que vão nos alegrar. Então, eu não vim aqui para me colocar numa posição de juiz da igreja, amém? Mas eu creio que aqui tem uma geração que tem a oportunidade de mudar muita coisa. Entrar na nova igreja hoje, entrar na Lagoinha e em algumas outras igrejas, restaura em nós a esperança de que existe algo novo de Deus surgindo no meio da nossa geração. Existe uma igreja se levantando, entendendo que não existe nada que alegre mais do que o poder da palavra de Deus manifesto. Vocês fazem parte disso. Existe da parte de Deus expectativa para que essa igreja se levante. Lá na nossa igreja a gente colocou o nome de Next nos jovens, próximo, porque há muito tempo nós ouvimos falar que uma próxima geração vai se levantar, uma próxima geração vai se posicionar, uma próxima geração vai ser parte do avivamento, e nós entendemos que nós somos essa próxima geração. Você faz parte dessa geração, você faz parte disso. Isso é hoje. Consegue água para mim, por favor? Ah, tá. Você faz parte disso. Abre para mim, vaso. Obrigado. Sabe, eu não quero falar a respeito de um evangelho de autoajuda, eu não sei se você já percebeu, mas se a gente começar a ouvir algumas coisas que estão sendo faladas em nome do evangelho, parece muito mais autoajuda do que evangelho de fato. Não sei se você já ouviu alguma mensagem que parece que você está numa palestra e às vezes até se fala a respeito de Jesus, mas é muito mais para ilustrar as verdades de quem está palestrando do que o centro da mensagem em si. Sabe, eu creio em uma coisa: nenhuma mensagem que não carregue como centro dela Jesus e a sua cruz merecia ser pregada, pelo menos não em nome dele. O evangelho de autoajuda, o máximo que ele faz é estimular você a acreditar que você é capaz. O evangelho de Jesus, na verdade, ele faz com que você entenda que sem ele você não é capaz de nada. A autoajuda estimula você a confiar nas suas forças. Isso não é fé, isso é otimismo. O problema é que quando as coisas não acontecem, o otimismo vai embora e a gente começa a se mover pelos sentimentos. Agora, fé não. Fé diz que você não pode, mas ele faz por você. A fé diz que você não teria como ir, mas ele te leva lá. A fé diz que você era escravo, mas ele te tornou livre. A fé diz que pela cruz todas as coisas são possíveis àquele que crê. Autoajuda não tem como fornecer nada daquilo que nós precisamos, porque ela fala a respeito daquilo que tem em nós mesmos. Eu e você sabemos que a gente tentou ir na nossa força, a gente sabe até onde a gente chegou. Até que um dia essa cruz foi apresentada e a partir desse dia tudo mudou. Há 10 anos atrás me apresentaram essa cruz e eu percebi que nada tem sentido se não for por meio dela. A cruz de Cristo me libertou, a cruz de Cristo me restaurou, a cruz de Cristo fez todas as coisas possíveis. É tudo por meio de Cristo nela. Aleluia, esse é o evangelho sem filtro. Eu creio de verdade que a gente vai levantar e vai fazer a diferença. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a mensagem do evangelho
não tem um homem como centro dela. A mensagem do Evangelho não fala a respeito do homem. Se você ler João 3,16, se você ler o que a palavra de Deus diz, pastor, a respeito do amor de Deus pelo homem, a gente vai entender que a mensagem do Evangelho não se resume ao homem, mas se resume ao amor de Deus pelo homem. Que amor furioso é esse? Que amor furioso é esse, capaz de invadir o inferno para trazer de volta o que sempre foi seu? Que amor furioso é esse, capaz de romper todas as barreiras? Sabe, o que Jesus fez, na verdade, foi colocar por terra todas as certezas que existiam sobre a face da terra. Ele fez muito mais do que curar enfermos, ele fez muito mais do que sarar feridas abertas. Jesus, ele venceu a própria morte. Você tem noção do que é isso? A única certeza estabelecida sobre toda a face da terra, sobre toda a cultura, é de que eu e você vamos morrer um dia. Você pode entrar aqui hoje, talvez você nem creia no que eu estou falando, mas uma certeza a gente tem em comum: nós vamos morrer um dia. O impressionante é que até essa certeza Jesus lançou por terra, porque ele venceu a morte e ele mudou completamente todas as coisas. Glória a Deus! Glória a Deus! É desse evangelho que eu vim falar nessa noite. Talvez algumas pessoas me ouvindo, algumas pessoas pela internet vão falar: bom, André, então o que você sugere? A gente precisa de uma nova reforma? A igreja não precisa ser reformada novamente, sabe? Só se reforma aquilo que está desgastado ou que está destruído de alguma forma. O que a gente precisa fazer é voltar ao início de todas as coisas. Como que a igreja primitiva fazia? A gente já parou para analisar isso. Eu vou falar sobre algo muito simples, mas que talvez você ainda não tenha percebido. Eu parei para perceber isso esses dias. A gente se pauta a respeito do que Deus é capaz de fazer através da igreja, lendo, por exemplo, o livro de Atos. Agora, a igreja primitiva não tinha nenhum livro para saber o que é ser igreja. Hoje, se você me perguntar: André, o que é ser igreja? Abra a Bíblia e você vai entender o que Deus diz a respeito do que é ser igreja. Agora, naquele tempo, eles não tinham nenhum livro para direcioná-los. Eles escreveram a história que está no livro. Então, como que eles fizeram? Eles simplesmente foram completamente dependentes do Espírito Santo e da palavra que sai da boca de Deus. Uma igreja construiu a história. Preste atenção, uma igreja mudou completamente todo o cenário cultural da época, social da época, porque eles entenderam que, crendo na palavra que sai da boca de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, era suficiente para mudar todas as coisas. Qual que é a solução para a nossa geração? É simples, é voltar onde a gente se perdeu, é a gente continuar sendo completamente apaixonado pela palavra que sai da boca de Deus, independente da direção que vem dele. É esse evangelho sem filtro que a nossa geração tem a oportunidade de trazer para si como a única verdade. Qual é a verdade da nossa geração? Pelo que a gente tem se movido, pelo que a gente tem aberto mão dos nossos sonhos. O que tem renovado as nossas esperanças? É esse evangelho que diz que existe um rei que se despiu de toda a glória. Existe um rei que andou no meio dos homens, ele abriu mão de tudo para que eu e você agora pudéssemos também caminhar como ele caminhava. A unção que estava sobre ele está disponível para aqueles que creem nele hoje. A vida que havia nele agora é compartilhada em todos aqueles que creem nele hoje. A vida de Deus em cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa geração. E eu quero começar a pregar aqui falando sobre três pontos principais. E o primeiro deles é o propósito dos sonhos de Deus em nós. Billy Graham diz que, ele tem uma citação que eu achei incrível, ele disse que na igreja primitiva, se retirassem o Espírito Santo dela, 95% de tudo que ela fazia cessaria na hora, imediatamente. Na igreja dos dias de hoje, se retirássemos o Espírito Santo, 95% das coisas ela continuaria fazendo sem problema algum. Uma geração dependente do Espírito Santo faz aquilo que só Ele pode fazer, vai a lugares que só Ele pode levar, sonha sonhos que só Ele pode gerar. Ei, quais são os sonhos que têm tomado o teu tempo? Quais são os projetos que têm enchido o teu coração de esperança? Os sonhos de Deus verdadeiramente são melhores que os meus. As ideias de Deus verdadeiramente são melhores que as minhas. E quais são os propósitos dos sonhos de Deus em nós? Existe uma diferença dos sonhos de Deus para nós e dos sonhos de Deus em nós. Eu estava meditando um pouco essa semana sobre a vida de José. Olha só que interessante. Se a gente for analisar a vida de José, você vê que ele era muito querido pelo seu pai.
E a partir do momento que ele compartilha os sonhos de Deus, ele passa a ser odiado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos passaram a ter ódio dele por causa dos sonhos que José teve. Logo em seguida a gente vê que José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. José, ele foi levado cativo, ele foi humilhado. Tudo isso por causa dos sonhos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que quando ele se aproximava dos seus irmãos, enquanto eles trabalhavam, os irmãos olharam para ele e disseram assim: olha, lá vem aquele sonhador. O que marcou, o que caracterizou José não era quem ele era em si, mas eram os sonhos de Deus que haviam dentro dele. Preste atenção. Olha só aquele sonhador, vamos vendê-lo, então vamos matá-lo, e aí vamos ver para onde vão os sonhos dele. Você consegue perceber que o que marcou, o que era uma característica mais forte nele, eram os sonhos que ele tinha? Você não vê a Bíblia falando muito a respeito das características de José, falando muito a respeito do que ele fazia, falando muito a respeito de quão interessante ele era. Tudo isso passa batido, pastor, mas existe algo que a Bíblia ressalta. Existia um sonho de Deus no coração de José, e isso tornou ele especial. O que torna uma geração especial não são os sonhos que a geração tem, mas são os sonhos de Deus dentro dessa geração. José, ele foi vendido, depois ele passou um tempo na prisão. E a história você já sabe, eu quero resumir ao máximo. Depois de algum tempo ele é levantado por Deus e restaurado por causa dos sonhos que ele tinha. Logo depois ele é restituído por causa dos sonhos que ele tinha. Até que ele chega até o faraó, ele apresenta a visão que Deus dá para ele. E aí o faraó foi cercado de tanto temor em relação à presença do Espírito Santo dentro de José, que o faraó retira o anel dele, coloca sobre José e diz: sobre toda a terra do Egito nenhum outro homem terá tanto poder e autoridade como José. José só será superior a mim enquanto eu estiver no meu trono, porque quando eu descer dele, nós teremos a mesma autoridade. Presta atenção no que o faraó disse, olha só que interessante. Em toda a terra do Egito ninguém fará nada, levantará uma mão sequer ou um pé, sem que haja uma palavra da boca de José. José foi humilhado por causa dos sonhos de Deus. José foi vendido por causa dos sonhos de Deus. José, ele foi oprimido por causa dos sonhos de Deus. José, ele foi restaurado por causa dos sonhos de Deus. José, ele foi exaltado por causa dos sonhos de Deus. José, ele foi honrado por causa dos sonhos de Deus. Ei, a palavra não quer falar a respeito de José, mas a palavra diz a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Você quer marcar uma geração? Diga sim para os sonhos de Deus dentro de você. Da parte dele nós já temos o sim, o amém. O problema é que a gente está entendendo que Deus vai tornar os nossos sonhos reais, e para isso a gente quer a bênção dele. Não, preste atenção, Deus não chamou uma geração para sonhar os seus sonhos e andar com a bênção dele para isso. Deus chamou uma geração para sonhar os sonhos de Deus, e quando a gente faz isso, nós já temos dele a bênção e a aprovação para todas as coisas. José viveu os sonhos de Deus, mas ele morreu. Os sonhos de Deus se cumpriram, mas ele morreu. Olha só que interessante a diferença entre alguém que vive um sonho e alguém que vive o sonho de Deus. Por mais que José tenha morrido há mais de 2000 anos atrás, eu estou aqui em 2016 falando a respeito do sonho de Deus na vida dele. Você tem noção do poder que é dizer sim para um sonho gerado no coração de Deus? Eu estou pregando aqui numa quinta-feira à noite, e milhares de igrejas em toda a face da terra estão falando com a mesma alegria a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Quando a gente diz sim para um sonho de Deus, algo que foi gerado por Ele na eternidade passa a ser real hoje. Dizer sim para os sonhos de Deus é algo maravilhoso. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. Mas sabe como que a gente tem visto nesse evangelho cheio de filtros? A gente vê o dizer sim para um sonho de Deus como algo sacrificial. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum alguém pregar o seguinte: olha, você precisa abrir mão dos seus sonhos para que você viva os sonhos de Deus. E o que o nosso coração entende imediatamente? Que isso é um sacrifício. Vocês concordam comigo? Não, eu aceito. Senhor, eu aceito esse sacrifício. Então, eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos. Olha só que coisa incrível. Agora, quando a gente começa a ver na perspectiva de Deus, a gente entende o seguinte: não, peraí, eu sou limitado e eu não tenho ideia de onde eu vim para onde eu vou.
Eu não tenho ideia do que o futuro me reserva, eu não tenho ideia das promessas de Deus a meu respeito. Eu só vejo parcialmente aquilo que ainda vai ser revelado plenamente. E eu tenho sonhos completamente limitados, distorcidos, mas existe um Deus que criou os céus e a terra, que veio antes de todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Um Deus que é o princípio, o fim, é o alfa e o ômega. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Peraí, esse Deus, Ele não só tem sonhos a meu respeito, como Ele me ama e quer cumprir as promessas dEle para a minha vida. E esse Deus só me fez um convite: abre mão dos seus sonhos limitados e vem viver o que eu tenho para você. Será que mudou um pouco a nossa perspectiva? Os sonhos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os caminhos dele são os melhores que os meus. A verdade dele é melhor do que a minha. Então deixa eu te fazer essa pergunta de novo. Existe alguém aqui que quer abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus para você? É esse evangelho sem filtro que eu estou falando. Abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus é o melhor convite que eu poderia receber da parte dele. Glória a Deus. E assim foi com José. Os sonhos de Deus em José fizeram todas as coisas serem transformadas. O sonho de Deus em José. É como se eu ouvisse: apesar de José, os sonhos dele fizeram todas as coisas. Apesar do André, os sonhos de Deus para ele fizeram todas as coisas reais. Apesar do Mauricinho, os sonhos de Deus para você fizeram todas as coisas reais. Apesar da gente, irmão, apesar de nós, todas as coisas são possíveis para quem crê que há um projeto de Deus nele. Sonhos de Deus, é disso que eu estou falando. Aleluia, sabe? É muito triste, mas é real. Se a gente não perceber e se a gente não for porque diz a palavra, a gente entende que Jesus é mais uma ferramenta disponível no reino de Deus para fazer as minhas vontades. O que é Jesus? Bom, Jesus é mais uma ferramenta. Existem várias. Existe o nome de Jesus, existe o sangue de Jesus, existe a cruz e existe Jesus. Em alguns momentos eu utilizo ele para poder trilhar o meu caminho. Preste atenção, Jesus não é mais uma ferramenta no reino de Deus. Jesus é o único caminho que dá acesso ao reino de Deus. Existia uma barreira entre os céus e a terra. Existia uma barreira entre eu, você e o coração de Deus. Jesus, ele construiu um novo caminho para que a gente tivesse acesso a ele. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Tudo é por ele, tudo é para ele. Sem ele, a igreja não teria sentido de ser igreja. Primeira coisa que eu quero te convidar nessa noite é que a gente repense sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós, amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o propósito eterno de Deus para nós. Existe um propósito eterno de Deus para nós. Por que esse propósito é eterno? Porque desde a eternidade passada até a eternidade presente, até a eternidade futura, o propósito de Deus para nós, ele não muda, continua sendo o mesmo. Antes de me apresentarem o Evangelho, eu achava que eu tinha nascido, e aí algumas coisas começaram a nascer junto comigo, e alguns projetos começaram a ser gerados, alguns sonhos de Deus começaram a ser gerados, mas Deus não faz nada por acaso. Você não nasceu de um acidente. Quando Deus te gerou, você já era a resposta para algo que antecede a tua existência. Quando Deus te gerou, na verdade Ele já sonhava com você desde antes de todas as coisas serem criadas. Então qual é o propósito eterno de Deus para nós? Sabe, o propósito eterno de Deus para nós nunca foi de salvar. Você sabia disso? O propósito eterno de Deus para você nunca foi de te salvar. Porque Deus não te criou para que você se perdesse. O propósito eterno de Deus para o homem foi de ter o homem próximo. Mas o homem se perdeu e se distanciou de Deus. Aí Ele trouxe então a redenção através de Cristo para reaproximar todas as coisas. André, o propósito eterno de Deus para mim não é a salvação não, porque Deus não te criou caído, você estava junto dele, nós fazíamos parte do mesmo ambiente que ele fazia, nós tínhamos pleno direito e acesso a ele, mas o pecado nos afastou. A cruz nos reaproximou de algo que nós já tínhamos acesso, a cruz restabeleceu coisas que nós já tínhamos direito. A cruz tornou real algo que o pecado colocou por terra. A cruz trouxe de novo a esperança que havia se perdido através do pecado. Qual é então, André, o propósito eterno de Deus para nós? Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 12 até o 16.
Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sabe, nós celebramos a redenção. Você sabe o que significa a redenção? Redenção significa resgate. A redenção não diz respeito a Jesus tomar para si algo que nunca foi dele. Você só resgata algo que era seu e se perdeu. Jesus trouxe para si de novo aquilo que sempre foi dele. Quando a gente vem aqui à frente, levanta as nossas mãos e declara que nós desejamos a vida de Deus, a gente está trazendo para perto algo que sempre existiu. Nós fomos gerados nele e agora estamos reconciliados com ele. Eu estou aqui falando para uma geração reconciliada pelo amor de Deus naquela cruz. Eu estou falando aqui para uma geração que vai sair daqui, eu creio, e vai manifestar tudo aquilo que nós temos declarado através da sua palavra. John Stott diz que a maior dificuldade do evangelismo é que muitas vezes nós desconstruímos aquilo que nós proclamamos. Eu não sei se você percebeu, se a gente for analisar a geração que antecedeu a nossa, pastor, você deve ter visto isso há muito tempo. Igrejas extremamente lotadas e pastores sem caráter ministrando no altar, mas eles pregavam bem e a igreja se alegrava em ouvi-los. A gente foi de um tempo, e não faz muito tempo, em que a gente via na igreja brasileira homens e mulheres ministrando com casamentos destruídos, sem caráter e muitas vezes sem temor, mas a igreja se alegrava em ouvi-los porque o sermão deles era bom. Preste atenção. Sabe o que eu percebo? Essa geração que está surgindo, ela não consegue lidar muito bem com hipocrisia. Ou existe verdade de Deus saindo de você, ou não existe. É por isso que muitas coisas têm mudado. A mensagem do evangelho mudou? Não, ela continua sendo a mesma. Só que as pessoas que têm buscado a Deus não aceitam mais qualquer coisa. Para ministrar sobre Jesus e o seu reino, você precisa ter tempo com Ele. Para você ministrar sobre as verdades do reino de Deus, você precisa ter as mãos limpas, precisa ter caráter. Isso é o básico para que você fale a respeito do reino dele. Qual é o sentido de falar de um reino que você não vive? Qual é o sentido de falar de um Deus que restaura se você não foi restaurado? Qual é o sentido de falar de um Deus que liberta se você ainda não foi liberto? Ei, a nossa geração tem uma chamada de Deus, que é viver aquilo que tem proclamado, manifestar aquilo que tem crido. Esse é o grande chamado da nossa geração. Você crê que Deus liberta? Então seja a manifestação da libertação de Deus por onde você passar. É disso que eu estou falando, meu irmão. É disso que eu estou falando. Se for para Ele, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Sabe, eu tenho o maior prazer em poder falar a respeito disso, porque eu não sou o melhor pregador, eu não tenho os melhores sermões, eu não sou a pessoa mais habilitada para uma série de coisas, mas todas as vezes que eu subo para falar a respeito dele, existe temor no meu coração. Eu entendi que não é o meu sermão, mas é a palavra que sai da boca dele. Eu estava falando sobre isso com o Mauricinho, acho que essa semana, né, mano? Que a gente jantou lá no Conference. E é interessante, muitas pessoas, elas têm visto a palavra de Deus como uma caixinha de promessas que serve para ilustrar os nossos sermões. Então as pessoas preparam um sermão, enchem com as suas verdades e depois buscam algumas passagens bíblicas que possam conectar aquilo e dar algum sentido. Presta atenção, a palavra de Deus não é um instrumento para dar sentido às nossas verdades. A palavra de Deus, ela veio para transformar as nossas verdades. Ela transforma como a gente pensa, ela transforma como a gente vive, ela transforma o que nos move. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todas as coisas. Quando ela se manifesta, meu irmão, a gente passa a experimentar coisas que só ela poderia fazer.
Eu estou falando isso porque eu vivi isso, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu percebi em mim. Quando eu aceitei a Jesus, me apresentaram a obra de Deus e eu me apaixonei pela obra de Deus antes de me apaixonar por Deus. Isso acontece muito. Sabe, duas coisas que eu vejo acontecendo a todo tempo, pastor, e eu quase fui tentado a passar por elas. Dois tipos de relação: a gente se relacionar com Deus pelo consumo, ou a gente se relacionar por Deus pelo serviço. Eu já estou terminando, mais 10 minutos. Uma base de relacionamento com Deus pautada no consumo é quando a gente busca em Deus tudo aquilo que a gente quer. Então, na verdade, Ele está ali só para suprir as nossas vontades. A gente está vendo isso acontecendo todo o tempo. Pessoas entrando e saindo da igreja todo o tempo. Sabe por quê? Porque elas alcançam aquilo que elas procuravam. Preste atenção. Se a tua relação com Deus é pautada no consumo, quando você consegue aquilo que você precisava, essa relação não tem mais sentido. É por isso que, se você busca um evangelho que fala só a respeito de milagres, a cura e o milagre sobre a tua vida vem e não tem mais sentido, porque você não foi apresentado à pessoa de Cristo, mas aos milagres dele. Se a nossa base de relacionamento com Deus, preste atenção, eu estou falando para uma geração que vai se levantar e vai falar a respeito do que é evangelho. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas pessoas vão te perguntar: me diz uma coisa, o que existe de tão especial nesse evangelho que você crê? E o que é que vai sair da nossa boca? A gente vai apresentar uma série de promessas para atrair pessoas para Cristo? Ou não vai nem ser necessário falar muito, porque eles vão ver isso manifesto em nós? O evangelho de consumo fala a respeito de pessoas que buscam serem saciadas em algo. O evangelho de serviço, não sei se você passou por essa fase, eu passei. É aquela fase em que a gente só quer trabalhar para as coisas de Deus, mas a gente não tem tempo para se relacionar com Ele. Falta intimidade, você não consegue discernir quando é a voz dele falando ou quando não é, mas você está trabalhando feito um louco para a obra dele. Preste atenção, Deus não te chamou para ser um cliente, muito menos um serviçal. Deus chamou para ser filho. Deus quer restaurar a paternidade. Paternidade. Não serviçais, não clientes, mas filhos. É isso que o evangelho da cruz nos fala. E eu quero fechar essa mensagem falando sobre o terceiro e último propósito que eu queria compartilhar hoje. Nós falamos sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós. Nós falamos sobre o propósito eterno de Deus para nós. E eu quero fechar falando sobre o propósito da cruz. Quantos aqui querem ouvir essa noite a respeito do propósito da cruz? Glória a Deus. Sabe, a cruz, ela não era a principal sentença de morte, mas ela era uma das mais humilhantes. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da morte de Jesus. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Todos acharam? Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, existe uma supervalorização da cruz, e sem perceber a gente acaba tendo uma subvalorização de Cristo na cruz. Porque a cruz era só mais um dos métodos para que as pessoas fossem sentenciadas naquela época. Mas era necessário que Jesus morresse sobre ela para que se cumprisse a palavra que dizia que maldita todo aquele colocado sobre o madeiro. Porque a justiça de Deus nos diz que Ele recebeu sobre si tudo aquilo que nós merecíamos como sentença. E é por isso que hoje nós somos completamente livres, porque Ele levou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidades, pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. A justiça de Deus fala a respeito disso. Nós não merecíamos, mas Ele sofreu por nós. Mas então, André, por que existe essa supervalorização da cruz? Eu vou falar por que eu creio nisso. Eu tenho compartilhado isso em alguns lugares, e eu creio que é algo que Deus falou comigo, pastor. Sabe, milhares de pessoas morreram crucificados antes de Jesus. Milhares. Nada aconteceu de diferente.
Milhares de pessoas morreram crucificadas depois da morte de Jesus. Nada se manifestou de diferente. Sabe por quê? O que existe de poderoso não é a cruz em si, mas é Jesus Cristo pregado nela. Foi quando Jesus foi pregado nela que todas as coisas mudaram. Aquela cruz era só um pedaço de madeira, mas quando foi lavada com o sangue de Jesus, a história foi completamente transformada. Quando aquela cruz foi lavada com o sangue de Jesus, Ele mudou todas as coisas. Ele passou a ter autoridade sobre a morte, a vida, as doenças e compartilhou com aqueles que creem nele. Ei, presta atenção. O Evangelho não fala só a respeito da cruz, mas fala a respeito da cruz de Cristo na cruz. Quando Ele se conectou àquele madeiro, Ele se tornou maldito e toda a história passou a fazer sentido para nós. Aqueles que eram servos agora são chamados de filhos. Aqueles que eram sobrecarregados agora são aliviados por Ele. Aqueles que andavam sem esperança agora têm as suas esperanças renovadas. Ei, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, porque eu quero renovar as suas forças. Vinde a mim porque através daquela cruz eu mudei completamente a história. André, qual que é o propósito da cruz? O propósito da cruz fala a respeito de um amor furioso que trouxe para si de volta todos os seus filhos que estavam distantes. Esse é o propósito da cruz de Cristo. Aleluia. Mas eu já estou fechando, eu juro, mas só mais 5 minutos. Eu preciso falar sobre algo, principalmente para os jovens, preste atenção. É algo muito convidativo e a gente se perde muitas vezes nisso. A gente imagina que a cruz tem um propósito de nos tornar melhor. Nunca foi o propósito dela fazer isso. Sabe por que tem tanta gente se frustrando? Porque fala assim, olha pastor, eu já aceitei Jesus e eu já me envolvi com a igreja, mas eu não vi nada diferente se manifestar, eu desisti porque nada aconteceu. E eu vou te falar o porquê que muitas vezes isso acontece. Porque pessoas têm buscado na cruz serem pessoas melhores do que eram antes. A cruz não veio para te tornar melhor. A cruz veio matar quem você é. A cruz não veio para melhorar as suas características. A cruz veio para matar todas elas. Porque se você quer ser a imagem e semelhança dele, é necessário nascer de novo. Uma geração que busca na cruz melhoras é uma geração que experimenta em parte aquilo que o reino de Deus fala. Agora uma geração que é morta na cruz é sepultada com Cristo nela, para que possa ressuscitar com Ele. E assim como Ele ressuscitou, aqueles que foram mortos na cruz também ressuscitarão. E assim como Ele vive, aqueles que foram mortos na cruz também viverão. E assim como Ele reina, aqueles que também creem na cruz de Cristo reinarão. Porque você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Todas as coisas se fizeram novas por meio dessa cruz. Ei, a cruz não vai melhorar você nunca, porque o que você é não é bom. Agora quando morremos nela e nascemos em Cristo, passamos a experimentar aquilo que Ele é. Essa é a função da cruz. Meu irmão, a cruz ela quer matar aquilo que você se tornou, para trazer à existência aquilo que Deus sempre sonhou que você fosse. Sempre sonhou. Deus sempre sonhou que você fosse diferente daquilo que você se tornou. Sabe, eu nasci e eu não tive uma criação cristã, muito pelo contrário. E até os meus 17 anos eu vivia segundo as minhas verdades, as minhas vontades, os meus desejos. Aquilo ali era o André, fruto do que ele se tornou. Aquilo era o André, fruto daquilo que ele desejou, daquilo que ele buscou. Só que quando a cruz me alcançou, aquele André ficou para trás. E agora o André que Deus chamou desde antes da existência, nasceu de novo. É isso que é novo nascimento. Se a gente for ver a palavra de Deus, você vê alguns encontros em que Jesus fala a respeito do novo nascimento. João 3, João 4. Nicodemos indo em busca dele, perguntando, mestre, como é que eu posso nascer de novo? João 4 você vê aquela mulher no poço. E na verdade aí é o contrário, é Jesus que vai em busca delas. Nesses dois momentos, ambos falam a respeito do novo nascimento. É interessante porque quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz o seguinte: se você não nascer de novo, não é possível que você veja o reino de Deus. E se você não nascer de novo, não é possível que você tenha acesso ao reino de Deus. Ei, sem o novo nascimento, a gente não consegue nem discernir quando o reino de Deus se manifesta. Eu já estou fechando, mas eu preciso dizer uma coisa para você, preste atenção. Kenneth Hagin, ele falou algo que tem muito a ver com o que a gente tem visto na igreja, mas com a nossa geração vai ser diferente. Quando a gente está muito preocupado em ver o espetacular, a gente deixa de perceber o sobrenatural se movendo.
Nem sempre o sobrenatural é espetacular, mas todas as vezes que Ele vem, coisas diferentes acontecem. Sabe por que quando a gente abre o nosso coração e começa a adorar, a atmosfera muda completamente? Antes de você entrar aqui, antes do louvor chegar aqui, era só uma caixa escura e vazia, mas quando entra um monte de gente e começa a quebrantar o coração e clamar a presença dEle, tudo muda, porque quando Ele vem, o sobrenatural se move, coisas sobrenaturais acontecem. Você quer experimentar o sobrenatural? Nasça de novo. Já está disponível para vocês. Abra comigo para a gente fechar em nome de Jesus essa noite. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Todos acharam? Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, ou seja, é retirar toda a autoridade que a carne tinha sobre nós. Porque isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo Ele despojado todos os poderes e autoridades, Jesus Cristo fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Quantos se alegram com essa verdade? Aplauda Ele então o mais forte que você puder. Glória a Deus!